aceleradinhos! Hoje eu estou aqui no Núcleo MA, Núcleo Michel Andrade. Para quem não conhece, ele atende clínica esportiva, né? Aqui a gente atende fisioterapia, nutrição, entre outros atendimentos. A clínica fica localizada na orla mais bonita do Brasil, aqui em Aracaju, né? E caso você tenha interesse em conhecer, a gente vai deixar o contato aqui na tela do Núcleo MA. Então hoje nosso cenário é diferente e eu tenho uma convidada muito especial para a gente inaugurar esse cenário, né? Hoje eu estou aqui com Cláudia Canário, né? Ela é arteterapeuta, psicóloga do esporte, né? É um diferencial de Cláudia e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Quem é Cláudia Canário? Olá, olá, gente. Um prazer, sempre muito grande ter um espaço para falar sobre psicologia do esporte, sobre arte-terapia, sobre rendimento esportivo, treinamento mental, enfim. É com isso que eu trabalho. Eu gosto muito de ter contato direto com os meus atletas, né? Eu sou psicóloga do esporte que está no campo mesmo. Também pratico atividade física, atualmente eu faço ciclismo. Fico trocando de modalidade para conhecer mais sobre cada uma delas, mas atualmente estou no ciclismo. Então, eu faço acompanhamento psicológico e consultoria a clube esportivo e estou aqui para essa conversa que com certeza vai ser muito produtiva e muito divertida. Hoje a gente vai tirar algumas curiosidades, né? Eu particularmente tenho algumas curiosidades da particularidade do que é a psicologia no esporte, né? Hoje eu atendo muitos atletas, né? E eu sei que existe uma dificuldade. Inicialmente, assim, a gente vai conversar sobre a procura, né, de um psicólogo. Eu sei que existe ainda muita discriminação mesmo, né? Às vezes a gente só procura o psicólogo e quando alguém nos comunica que está precisando procurar, a gente chega no nosso extremo para precisar procurar, né? E a gente sabe que existe uma sobrecarga na prática esportiva também, né? Se a gente não tiver bem mentalmente, né, a gente não consegue render nos treinos e às vezes a pessoa procura o esporte para se sentir bem mentalmente e às vezes a procura que ela precisa fazer tem que ser outra, né, Cláudia? Na verdade, assim, eu acho que tudo começa com a quebra de alguns paradigmas, né? E principalmente com a aquisição de conhecimento, porque a aquisição de conhecimento é o que vai fazer quebrar alguns preconceitos, né? Que são os conceitos estabelecidos. Primeiro, na psicologia do esporte, de achar que a psicologia do esporte é para quem quer o alto rendimento, não é. A psicologia do esporte é para pessoas que têm algum tipo de envolvimento ou interesse no meio esportivo, né? Que pratica, que quer usar o esporte da melhor forma possível, que quer alcançar o bem-estar e, inclusive, que quer controlar determinadas emoções. Então, acho que o primeiro passo é esse, a pessoa se permitir entender um pouquinho mais sobre a psicologia do esporte, para que ela consiga ter segurança para procurar um trabalho especializado e conseguir evoluir, tanto fisicamente quanto mentalmente. E a segunda é porque, às vezes, as pessoas acham que eu estou estressado, aí eu vou correr e aí eu me desestresso. Desestressa mesmo. Inclusive, a corrida é um excelente esporte para isso. Só que a grande questão é o quê? É preciso se trabalhar para que esse estresse não aconteça. E aí você vai usar a prática esportiva para contribuir com esse processo, que é um processo de autoconhecimento. Então, você consegue administrar suas emoções a partir da ampliação do seu autoconhecimento e usa a atividade física para complementar esse processo, para que você consiga evoluir mais rápido, consiga ser ativo, porque a gente nasceu para ser ativo, né? Sim. Embora a gente passe boa parte da vida achando que não é, que não tem tempo, enfim. E aí tudo vai começar a fluir da melhor maneira possível. Então, eu trabalho o meu emocional associado à prática esportiva que melhor atende às minhas necessidades emocionais, e aí eu vou conseguir não só aprender a administrar melhor as minhas emoções e a evitar estresse, como ter uma ferramenta extremamente eficaz e saudável para conseguir sair de situações estressantes, incômodas, com muito mais rapidez e efetividade. Como é que a gente consegue identificar, né, que a gente chegou um momento
de que eu não consigo render mais nos treinos, e aí eu vou treinar e eu aborto o treino, vou para casa, e às vezes não consigo mais ir treinar, né? Manter uma rotina de treino. Como é que a gente consegue identificar um momento de que a gente está precisando dessa ajuda, né? Desse auxílio? Está precisando de forma mais intensa, né? Isso. Porque de precisar, todo mundo precisa. Então, veja só, é preciso que a gente sempre tente mensurar o que a pessoa quer, o que ela se propõe a fazer e o que ela consegue de resultado. Então, assim, eu tenho vontade de praticar atividade física regular, mas eu não consigo. Reticências. Não consegue por quê? Você não consegue por travas emocionais, você não consegue porque você não consegue administrar o seu tempo, porque tempo é prioridade, então você tem maneiras de aprender a administrar seu tempo para que você consiga encaixar. Porque você tem frustrações, porque não consegue render. Então, o primeiro passo é a pessoa sempre ter esses 3 pontos, né? Para medir o equilíbrio. Então, eu tenho vontade, mas eu não consigo, eu consigo, mas eu não rendo, eu começo, mas eu não consigo continuar. Sim. Então, quando tem algo que não está fluindo da melhor forma possível, é o primeiro ponto a se prestar atenção e o mais fácil, né? Se a sua fala queria muito fazer musculação, mas eu começo e não paro, já é um ponto. Por que você não consegue? Você não consegue possivelmente porque você está tentando uma atividade física que não condiz com seu perfil psicológico, ou porque você não consegue administrar seu tempo por questões emocionais, né? E aí sempre fica dentro do processo de autossabotagem, ou porque, enfim, uma série de outras coisas que, se você tiver conhecimento sobre si ampliado, você vai conseguir entender e resolver, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O que é que eu quero, o que é que eu faço, o que é que eu consigo ficar bem com o resultado. Show. A gente costuma sempre falar sobre isso a alguns atletas, assim, acho que antes da gente cuidar de tudo, que eu não tenho tempo para treinar, eu não consigo tirar 30 minutos para fazer um exercício, e aí a gente sempre fala sobre isso, né? E é importante a gente bater na tecla que a gente precisa se cuidar para poder cuidar melhor, né? Exatamente, né? Quando você tem atividades de trabalho, de estudo, de Sim, obrigações domésticas, filhos. enfim, filhos e uma série de coisas que te tira todo o tempo do seu dia e que te incapacita de cuidar de você, significa dizer que alguma hora você vai começar a não ter a sensação de eficácia, né, nas suas atividades, e você está caminhando para um processo de estafa, de cansaço mental, de burnout, entende? Porque, veja, as pessoas têm filhos, trabalham diversas atividades, mas ela pode tirar 20 minutos que seja para ela fazer alguma coisa para ela. E aí você não consegue, talvez seja até um sinal de alerta, né? Se você não consegue, algo não está fluindo da melhor forma possível. Você não está conseguindo se colocar como prioridade, você não está conseguindo administrar bem o seu tempo, você está dentro de algum processo muito sofrido e que, se for sim, você precisa entender melhor esse processo para você conseguir dar conta de tudo da melhor forma. Então, tempo para fazer atividade física todo mundo tem. Só que o que acontece? Algumas vezes, e muitas inclusive, as pessoas entendem assim: eu vou fazer ciclismo. E aí a hora de pedalar é de manhã cedo porque é mais seguro, porque isso, porque aquilo, e entende que tem que ser esse horário. Esse horário naquele dia a pessoa não pode. Sim. E aí fala assim: perdi o horário do treino, então não serve mais hora nenhuma. Não é assim que funciona, tá? Você tem que administrar tudo entendendo que você também tem responsabilidades e tem as suas demandas, tá? E aí, para não precisar falar de ninguém, eu trago meu exemplo. Às vezes o treino que normalmente se faz madrugada, às vezes eu faço 10h30 da noite quando eu acabo os atendimentos, porque eu entendo que eu preciso fazer naquele dia. Aí, se eu não consigo, hipótese nenhuma, fazer naquele dia, no outro dia não é dia de treino, mas eu vou fazer. E aí, às vezes, as pessoas ficam presas: já estou chateada porque não fiz hoje, aí amanhã não tem, aí vai acumulando. E aí, quanto mais tempo você demora
para cumprir com os seus treinos, com os seus propósitos dentro do esporte, mais o seu cérebro entende que aquilo é algo que você precisa ser protegido. Então, quanto mais parada eu estou, mais o meu cérebro vai tentar me deixar parada. Que aí eu entro no processo de autossabotagem, entendeu? Entendo e me identifico, né? Porque às vezes a gente tá Eu tenho assessoria... Meu treinador vai ouvir isso. Eu tenho assessoria e eu não consigo treinar junto com o pessoal. Então, o momento que eu tenho para o treino são momentos muito... Às vezes, depois do treino da galera, tá o sol, né? E eu acho que isso é muito importante, bater nessa tecla de que às vezes não vai ser na hora que a gente programou, né? Do jeito que a gente programou. Eu observo que muita gente às vezes só consegue treinar com aquele colega, e aí se o colega não vai, eu não vou, e eu não consegui treinar hoje, amanhã eu já não vou mais, e aí já passa uma semana, e é importante a gente saber, né, essa hora de voltar, né, de estar ali. E aí o que eu queria trazer com isso também é como é que a gente faz para evitar, né, comparar com outras pessoas e viver esse nosso processo, né? Porque o que eu observo é que hoje a gente está na era das redes sociais, né? E aí a gente consegue ver aquela blogueira que acorda de manhã cedo e ela conseguiu treinar, mas eu aqui em casa eu tenho um filho, eu tenho um marido para dar conta e isso aqui não é para mim, e eu vejo que nesse meio de campo, muita gente acaba se sabotando, né? Então, como é que a gente consegue controlar essa autossabotagem? Então, a autossabotagem é um processo natural. Todo mundo passa em alguma atividade do dia e da vida um processo de autossabotagem. E ele é um processo inconsciente, o que dificulta o entendimento e a aceitação. Então, o primeiro ponto é se conhecer, né? Quanto mais você se conhece, mais você consegue se proteger daquilo que pode te prejudicar. Eu costumo dizer que quanto mais conhecimento, autoconhecimento, menos sofrimento. Então, parar um pouquinho e pensar em quantas vezes eu justifico a minha falta no treino é uma coisa simples e bem importante. Tá, eu não fui 10 dias. Por que eu não fui os 10 dias? No primeiro dia eu me atrasei no trabalho, no segundo isso, no terceiro choveu, no quarto eu pensei que no quinto eu ia gripar. Então, assim, pare e pense, dos dias que eu faltei, quantas justificativas eu me dei, né? Quais foram os reais motivos? Porque às vezes você realmente não tem condição. Mas isso são vezes, entende? Não é uma coisa assim diária e constante. Todo dia não pode, todo dia vai acontecer alguma coisa. E às vezes as pessoas falam isso, mas todo dia que eu vou, tem uma semana que eu tenho, todo dia vai acontecer alguma coisa, mas aconteceu alguma coisa naquela hora. E o antes e o depois, né? E o que é que você fez com o que aconteceu? Eu lembro que uma vez, na época eu corria, e era um domingo e eu estava com um pouco de dor de cabeça. E aí eu não vou, porque eu tô com dor de cabeça. Aí depois eu pensei, mas não tá forte como normalmente eu tenho, quando eu tenho dor de cabeça. Eu disse, eu vou. E aí eu usei o treino para aliviar a minha dor de cabeça. Tinha um pouco de conhecimento de psicologia do esporte? Tinha. Mas se fosse outra pessoa e fosse aberto a isso, sem se lamentar porque estava com dor, sem tentar usar aquilo como uma justificativa, conseguiria do mesmo jeito, entende? Então, assim, muitas vezes a gente explica o que a gente não faz, a gente se explica na tentativa de tentar se convencer de que realmente não podia. E quando você para pensar detalhadamente, assim, né, com muito cuidado e precisão, você percebe que algumas coisas você não precisava de justificativa e que você podia encaixar. Você não pode treinar 1 hora de musculação porque você acabou tarde e a academia vai fechar daqui a meia hora. Vá lá e faça 20. Faça 20 minutos. Faça um treino reduzido. Você não perdeu o dia de treino. Você deu o estímulo que seu cérebro precisa para continuar te estimulando a ser ativo. E você vai ficar com a sensação de que eu fiz o que pude. Entende? Eu não recuei. Então, assim, tem algumas táticas, alguns macetes que são bem importantes, são simples, mas como eles são motivados por questões inconscientes, que é o da autossabotagem, às vezes a pessoa tem dificuldade, principalmente de aceitar. Isso. Ô, Cláudia, eu já conversei com um cardiologista, né, e ele falou assim sobre o quanto a prática esportiva ajuda na nossa saúde física, né, e a gente sabe que hoje a prática de qualquer atividade, né,
ajuda também na saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como pode ajudar na saúde mental, né? E o quanto isso faz com que a gente consiga tratar, inclusive, algumas patologias, né? Sim. Eu vou falar de um contexto amplo e Sim. depois eu vou tentar ir para um específico. Então, todos nós temos necessidades emocionais, né? A gente se emociona, a gente fica triste, fica alegre, a gente se estressa, a gente não gosta e gosta de coisas diferentes. Então, cada pessoa é um indivíduo e tem necessidades emocionais. E as práticas de atividade física, no caso, as modalidades, elas suprem algumas necessidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem determinada dificuldade emocional, ela vai ter mais benefícios se ela fizer determinada modalidade esportiva, porque aquela modalidade se encaixa bem no cuidado, no tratamento e na prevenção daquela necessidade, tá? Então, inclusive isso é um dos pontos que faz com que a pessoa se vincule a essa atividade. Então, isso é um benefício emocional gigantesco. Você conseguir uma modalidade esportiva, uma prática de atividade física que te ajude a sair do trabalho estressado e chegar em casa com menos estresse, isso vai fazer com que você, ao longo do tempo, acumule menos problemas, menos dificuldades. Então, de forma ampla, ela já começa a ajudar daí, né? E isso não precisa nem a pessoa ter consciência. Isso acontece naturalmente. Só precisa ela se permitir começar a fazer e conseguir se motivar para continuar fazendo. E de forma mais específica, a prática esportiva, quando ela é feita da maneira correta, quando ela tem a orientação correta, quando a pessoa consegue tirar daquela prática tudo que aquela prática pode dar de benefício, ela consegue regular o sono, ela consegue ter mais controle de peso, e isso influencia na autoestima e na autoconfiança. Ela consegue se implicar com situações estressantes com mais facilidade, né? Com menos dificuldade. E além disso, ela consegue regular alguns hormônios que pode fazer com que uma pessoa extremamente ansiosa precise de menos ansiolítico, com que uma pessoa em determinado nível de depressão consiga associar a psicoterapia e a prática de atividade física e em algum momento não precise ou precise de menos medicamento psiquiátrico, entendeu? O que não é problema nenhum precisar, mas se você tem algo que te ajuda a potencializar o seu tratamento, melhor ainda, entende? Então, a prática de atividade física, quando ela é feita com uma orientação boa e quando a pessoa estabelece uma boa relação com aquela prática, ela ajuda sim a manter o equilíbrio emocional, a ter mais controle, a ampliar o autoconhecimento, a cuidar da saúde mental daquele praticante. Inclusive serve de tratamento, né, para algumas patologias como a ansiedade mesmo, serve né, de a tratamento. depressão. E algumas modalidades mais do que outras, mas todas elas ajudam. Show. Inclusive eu queria deixar aqui o contato da CF Assessoria, vou deixar o QR Code aqui na tela, caso vocês tenham interesse, é uma assessoria de triatlo, né, qual eu e Cláudia faz parte, e lá a gente atende galera que quer conhecer o público da corrida, do triatlo, a gente faz natação, ciclismo, então se você quiser conhecer mais um pouquinho da assessoria esportiva, eu vou deixar aqui o QR Code para vocês acompanharem, né, Cláudia? Inclusive, é a única assessoria do Estado e uma das poucas do Brasil que tem psicologia do esporte. Show de bola. Inclusive, ano passado a gente fez esse acompanhamento, né? Eu fiz o meu Ironman pela primeira vez. Para mim foi um diferencial imenso, né? Ter o acompanhamento da psicóloga junto com a gente. Eu vinha do processo da maratona, né? E eu senti que eu estava muito cansada, né? Mas aí ganhei de presente o Ironman e eu precisei descansar e vivi o ciclo do Ironman junto com a galera da CF, o acompanhamento da psicóloga. E viver esse ciclo, para mim, hoje eu digo que foi uma experiência, assim, surreal, sabe? Eu saí de todos os ciclos, falo para todo mundo, muito mais forte, né? Eu me sinto hoje muito preparada para enfrentar tantos desafios, né? Que é uma coisa que o esporte traz pra gente
Isso, né, quando, seja nos 5 quilômetros ou no ciclo de uma maratona, eu acho que concluir uma prova, né, eu acho que é um dos feitos. Inclusive, eu falo para as minhas alunas que nunca participaram de uma corrida, todas, é unânime, assim, e nunca mais eu tinha sentido borboletas no estômago e senti na largada. É uma experiência incrível, né, de se passar. Eu acho que a gente resgata muitas coisas novas, assim, de situações que a gente viveu pela primeira vez, né, que tem aquela ansiedade. E eu queria saber de você, Cláudia, até que ponto essa ansiedade pós-prova, que antecede a prova, pode ser prejudicial no rendimento da prova e até que ponto aí é saudável, né? Você que lida com atletas de alta performance, né? Você acompanha as ginastas aqui da cidade, Sim, né? da seleção brasileira. Da seleção brasileira, inclusive. E como é lidar com esse atleta, né, de alto rendimento, que tem uma cobrança diferente? Sim, tem né? uma cobrança diferente, muito diferente, e uma Isso. carga também muito diferente. Então, veja, mais uma vez, termina sendo repetitivo, porque tudo começa do se conhecer, né? Do autoconhecimento. Na verdade, é o seguinte: ansiedade, todo mundo tem, em algum nível, e é preciso ter. A pessoa que é zero de ansiedade vai ficar aqui esperando o mundo rodar para passar a porta da casa aqui agora, porque não tem intenção de tomar providência nenhuma. Então, eu tenho zero de ansiedade, eu vou ficar aqui esperando que daqui a pouco o mundo dá uma volta e passa por aqui de novo. Então, é importante ter ansiedade. A grande questão é o descontrole, né? Quando a ansiedade passa a ser maior do que aquilo que foge do saudável. E como conhecer isso? Vamos lá. Uma questão bem simples. Eu sou uma atleta regular, constante, bem, para facilitar o entendimento, vou atribuir notas. De 0 a 10, sou um atleta 9, 8. Constante. Nos meus treinos, tudo certinho. Na competição, eu só consigo render 6, 7. Então, a toda competição, eu faço menos do que eu poderia. Eu faço menos do que eu gostaria. Está tendo uma incompatibilidade de capacidade e rendimento. É um fator emocional. Um atleta de alto rendimento, tá lá, eu acompanho as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Todos os movimentos que elas precisam fazer, elas sabem fazer. Elas chegam em um campeonato mundial, em uma Copa do Mundo, em uma competição, em uma Olimpíada, sabendo exatamente tudo que tem que fazer e tendo feito durante um ciclo gigantesco, repetidas vezes. Mas na hora ela erra. Por que ela erra? Primeiro, porque alguma hora todo mundo erra. Sim. Segundo, porque é uma competição, então, assim, tem fatores diversos. Tá, mas assim, ela sabe fazer? Sabe. Ela já acertou inúmeras vezes? Já. Por que ela erra? Foi alguma dificuldade física, como uma lesão, como alguma coisa fisiológica? Não, tá tudo certo. Foi emocional. Entende? Sim. Ou as duas coisas juntas, porque o mal-estar físico pode desequilibrar o emocional e aí pronto, a soma fica maior ainda. Sim. Entende? Então, assim, principalmente nos esportes individuais, como natação, ciclismo, que embora tenha provas em grupo, mas a base é individual, né? O próprio triatlo. A pessoa está competindo ela e ela, entende? Não importa muito tanto o que o outro está fazendo, porque eu posso chegar em primeiro, eu posso chegar em segundo, eu posso chegar em terceiro. Eu e eu. Diferente do futebol, que eu só vou ganhar se jogar contra você se você perder. Entende? Sim. É diferente. Então, principalmente nos esportes individuais, a pessoa precisa estar muito certa, muito convicta do que é que ela consegue fazer, do que é que ela pode fazer e de como ela está naquele momento. Porque aí ela vai entrar com mais segurança. Quanto mais segurança, menos ansiedade. Porque, na verdade, o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do que vem. Você antecipa a situação que te causa insegurança e medo. E aí a sua autoconfiança baixa e aí começa o processo de desequilíbrio. De pergunta na cabeça, qualquer coisa que falam já prejudica. E perguntas que normalmente são perguntas negativas, né? Cheias de condicionais. E se eu não chegar? E se eu errar? E se eu perder?
Entende? Que aí tem alguns processos de treinamento para a pessoa conseguir neutralizar essas perguntas. Sim. E conseguir ficar mais segura. Sim, inclusive acho que se blindar, né, dessa negatividade, de comentários negativos, de estar em ambiente ou em situações que lhe desfavoreçam ou lhe deixem inseguro para o momento da prova. Né? Exatamente. E aí ela conseguindo ter esse controle, ela conseguindo não chegar em um estágio de ansiedade muito avançada, ela vai usar a ansiedade que naturalmente todo mundo tem, só muda o nível, a favor dela. Sim. A ansiedade não é o medo do que vem? Você está com medo de quê? Porque amanhã você vai fazer uma prova de Ironman, ao invés de ficar pensando nos e se, nas condicionais todas, você use o seu tempo para preparar o amanhã. Por que eu estou com tanto medo? Porque pode ser que dê errado. Mas o que é que pode dar errado? Eu posso esquecer a água, vai organizar sua água. Mas e se, sei lá, o meu relógio carregar? Bote o relógio para carregar. Então, as perguntas surgem. A questão é que quando a pessoa está muito ansiosa, ela não responde as próprias perguntas. E quando responde de forma negativa. Então, eu sempre digo para os meus atletas, porque ficou um monte de coisa na minha cabeça, um monte de perguntas. Eu disse, você se respondeu? Não, se responda. Anote, né, Cláudia? Se responda de forma positiva. E se eu não acertar fazer? Peraí, mas quantas vezes eu já não acertei fazer comparado às vezes que eu acertei? E se eu perder? Quantas vezes você já perdeu? Não, nunca perdi, eu nunca fui para essa competição. Você não tem nem esse parâmetro. Se responda, mas por que eu estou pensando isso se eu nunca nem competi? Eu já estou pensando nisso se eu perder. Eu não sei o que é que acontece se eu perder, porque nunca aconteceu. Entende? Aí, quando a pessoa não se responde, tende a vir mais perguntas, mas pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento e principalmente pela falta de controle emocional. Show de bola. Eu costumo, geralmente, a prova de triatlo é muita coisa pra gente lembrar, né? Em período de prova, assim, no dia de prova é muita coisa para levar, então eu acho que funciona muito bem comigo anotar, né? E eu anoto tudo, eu vou no checklist 30 vezes antes de ir, e ainda quando chega no outro dia eu ainda, meu Deus do céu, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Mas eu sei que é por conta da ansiedade da prova, porque a gente participa do ciclo e quer que o dia da prova dê tudo certo, né? Exatamente. Que tudo funcione como a gente treinou, né? Cláudia, em contrapartida disso tudo que a gente já falou da autossabotagem, existe também as pessoas que elas fazem metas, né? Às vezes metas longe do que é a realidade dela e por vezes elas acabam se frustrando, né? Às vezes eu comecei um triatlo agora e aí vai ter o Ironman aqui na minha cidade e eu quero fazer o Ironman porque é uma prova realmente glamurosa e às vezes eu não consigo render. Vou fazer um pedal de 50 quilômetros, 60 quilômetros e aí eu começo a me frustrar porque eu acho que o Ironman não é para mim e não é um esporte para mim, né? Como é que a gente consegue traçar melhor essas metas para que a gente não se sinta frustrado por não alcançá-las, né? Como é que funciona esse processo? O grande segredo é estabelecer metas possíveis. Só que às vezes a pessoa vê naquela modalidade, naquela prova, naquele evento, algo assim muito salvador, digamos assim. E aí eu vou definir que eu quero fazer uma maratona no final do ano e vou começar a correr agora. Isso é irreal. Pessoas conseguem, mas não é algo que deve ser estabelecido como primeira meta. E por que as pessoas fazem isso? Um dos fatores é a própria ansiedade. É a necessidade de provar algo para si ou para alguém. É a necessidade de estar preso a alguma coisa para conseguir ter determinação. E aí coloca coisas ousadas assim, entende? Que na verdade coloca muito atleta em risco. Risco de nunca mais poder participar de competições, como eu já acompanhei um atleta que teve que parar, duas pessoas que tiveram que parar, porque usava para se motivar metas ousadas. E aí... Ou às vezes consegue alcançar, né? Uma ganhou uma cirurgia e a outra ganhou uma lesão crônica.
entende? E por que isso acontece? Acontece também por um acompanhamento não muito adequado, entende? De alguém que vai lá, você quer, eu vou e faço, e passa treinos exagerados. Acontece por negligência. Eu comecei a fazer isso, eu estou super motivada porque eu estou me preparando para o Iron e eu vou me sentir a pessoa quando eu fizer esse Iron. E aí eu negligencio outros aspectos do treinamento, como a nutrição, como o acompanhamento psicológico e como principalmente o reforço muscular, porque é mais chato. Normalmente os esportistas acham o reforço muscular e os treinos educativos mais chatos, menos divertidos. Isso. Entende? E tudo isso é por descontrole emocional, por falta de consciência. Então, o que é que a pessoa... mas se não for assim, eu não consigo ter motivação. Você vai trabalhar para que você consiga ter a automotivação. A motivação tem que vir de dentro, sempre. No máximo, de início, uma de fora. Alguém que te chama, alguém que te convida, que te estimula, mas daí para frente você tem que produzir a sua motivação. E ter cuidado e consciência. E obedecer. É preciso obedecer quem está prescrevendo o treino para você e você ter garantia de que aquela pessoa está sendo competente, responsável, entende? Que não vai permitir que, ainda que você estabeleça metas ousadas, você não vai ser conivente, na verdade, com os exageros. Então, você nunca fez você vai começar a correr agora, por que você entende que tem que ser uma maratona? Uma prova de 5 quilômetros, para quem nunca correu, ela tem a importância de uma prova de 42 para quem já fez várias meias. É a primeira prova, é um recorde pessoal. A gente falou sobre isso no podcast passado com o Celso, ele falou justamente sobre isso, né, de que corrida não é só uma maratona. O triatlo também não é só um Ironman, né? E como você acabou de falar, é importante o acompanhamento do treinador, né? Sim. O acompanhamento faz todo o diferencial, porque nisso a gente conhece, né, o aluno. Às vezes eu entendo que tem muitos alunos que acham que estão sendo limitados, né? Acham que pode muito mais, e aí quando o treinador conversa, vamos segurar mais um pouquinho, tá me segurando e eu sei que eu vou conseguir, você tá me limitando. E é um fator que você falou aí muito importante, né? Ter um treinador que você confie no trabalho dele, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque quando aquele treinador vai conversar com o aluno sobre o que é que dá para fazer, o que é que a gente consegue trabalhar, dentro da segurança, né? Isso, é importante que você confie, né, no que está sendo dito, né? E procure meios de chegar àquele alvo, né? Porque às vezes a gente também quer, mas a gente não consegue treinar a semana toda para aquele alvo, não consegue fazer um treino de força, a gente não consegue ter tempo para cumprir o que foi programado. Então, acho que também vai muito da pessoa, como você falou, se conhecer e saber se realmente é aquilo, para que não aconteça da pessoa se machucar e ter que parar e achar que no esporte, né, não é mais para mim e acabou, né? Exatamente, e aí gera um tanto de outros problemas. Então, assim, você ter consciência do que você pode, do que deve, principalmente do que deve ser feito, é muito importante. Muito, muito importante. Cláudia, você fala sobre... Você acompanha, né, atletas de alto rendimento, né, e eu sei que esse acompanhamento é muito importante. A gente tem visto... A gente viu principalmente agora no período das Olimpíadas, alguns atletas falando sobre esse acompanhamento que anteriormente era muito escasso, né? Eu já entrevistei, inclusive, Larissa Barata, ela disse que não tinha esse acompanhamento, né, com psicólogas, e ver a importância de hoje, né, nas escolas, ter o acompanhamento com a psicóloga, nesse ciclo de atletas de alta performance, né, de provas, de competições mundiais, né, ter esse acompanhamento. O que é que difere, né, o atleta que tem esse acompanhamento desde o início e ele conseguir hoje continuar no esporte, né, de um atleta de antigamente, né, que começou sem esse acompanhamento, às vezes até sem o acompanhamento dos pais, né? Eu lembro que ela falou que precisou ir para fora do Brasil, foi morar ir no lá Paraná.
não tinha comunicação com os pais e talvez tenha sido um motivo para encerrar o ciclo. Ela não, no caso dela não, que hoje ela é professora, inclusive da área, né? Ela ensina, só que ela trouxe a experiência dela para os atletas hoje que ela ensina. O quanto isso é importante desde a infância, né? Desde o atleta ali, que ele começa nadando com 3 anos, né? Ele vai fazer um balezinho. Eu quero que você fale sobre essa importância, principalmente para os pais, né? Que acompanham a gente. E a gente sabe que essa nova geração, né? A gente está muito mais preocupado com a prática esportiva, com a saúde física, né? E às vezes a gente coloca o filho ali para fazer um judô, uma natação, porque vai ser bom para ele, mas até que ponto é bom para a criança, né? Porque a gente sabe que quem escolhe é os pais, né? Eu quero que meu filho faça judô, eu quero que meu filho faça futebol, e até que ponto é legal, né? Essa criança fazer aquele tipo de esporte. Tá. Vamos por partes, se Bora, eu não me perdi simbora. no meio do caminho. Então, levar a criança para praticar uma atividade física é uma função dos pais porque ela ainda não tem autonomia. Sim. Só que normalmente o que acontece, eu até já escrevi um capítulo de um livro com isso, o que acontece? Acontece de o pai levar, os pais levarem, os responsáveis levarem ou para alguma modalidade que praticou, ou para alguma modalidade que gosta e que acha importante, ou para algo que seja fácil. Por exemplo, várias pessoas falam assim, faz atividade física, faz o quê? Um exemplo, faz futsal porque é na hora da escola. Tá dentro do horário da escola, então não precisa levar nem buscar. Faz atividade, faz o quê? Faz judô, porque eu moro do lado da academia. Tá? Beleza. É criança, é pequenininho, tem questão de logística, às vezes questão financeira. O ideal é que seja dada a largada, que leve para algum. Eu, particularmente, a condição que eu coloquei na minha casa foi, pode fazer qualquer coisa, desde que saiba nadar. Bem, por uma questão de segurança. Depois pode escolher. Inclusive, podia fazer mais de uma coisa, mas não podia largar a natação até que nadasse bem. E não porque eu fui nadadora, porque para mim é uma condição de segurança. Entende? Então, o começo, ele normalmente é escolhido assim. Vamos lá, primeiro ponto, o que é que os pais precisam levar em consideração? Quanto de expectativa eu boto naquela criança? Se aquela é a modalidade que eu gostaria de fazer. Que isso é uma coisa que pega bastante, principalmente no futebol. Aí fala assim, porque eu vejo que tem talento, porque eu entendo, eu sei, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a vontade da criança nem sempre está sendo respeitada. É um ponto importante. Segunda coisa, né? Prestou atenção no tanto de expectativa que você bota, você tem que prestar atenção também no prazer que a criança sente por aquilo, porque para fazer atividade física você não deve, a não ser que seja uma coisa de extrema necessidade, né? Por exemplo, todo mundo precisa fazer musculação, mas metade das pessoas não gostam. E aí você tem uma pessoa assim, aí você vai forçado, tem que ir, né? É um remédio, digamos assim. Mas com criança dificilmente isso acontece, né? Então vamos lá, prestou atenção, né, na expectativa e se eu não estou trabalhando em cima da manutenção de uma frustração, porque se eu vou botar uma carga na criança que ela não merece. Outro ponto, como que essa criança se relaciona com essa atividade física? Para ela é uma coisa prazerosa? Porque para a criança tem que ser prazeroso. Ela que tem que decidir se ela vai profissionalizar ou não. Evidentemente que isso deve ser com acompanhamento por conta da maturidade, da imaturidade, né? E é nessa hora que muitas vezes já procuram o psicólogo do esporte, principalmente nas escolas do sul do país, do sudeste, que já tem psicólogo do esporte atuando dentro de escolas. Para quê? Para avaliar, né, a condição da criança, o perfil psicológico, se bate com aquela modalidade, para fazer testes para ver qual modalidade é melhor para aquela pessoa e qual modalidade ela se sente melhor. Sim. Entende? É uma coisa importante. E tem um outro detalhe que pais reclamam muito. Mas veja,
eu posso explicar cientificamente isso. Ah, pediu para fazer balé, não demorou. Pediu para fazer GR, não demorou. Pediu para fazer não sei o que lá, não demorou. Não vou botar em mais nenhum. Tá errado. Entendo que tem questões financeiras, mas você tem que negociar com a criança, né? Colocar limites. Beleza, tem que educar. Tem todo um processo aí, mas tá errado você não permitir que ela experimente. Porque imagine se fosse comida. Ela comeu uma coisa e não gostou. Comeu uma coisa e enjoou. E você não vai dar mais comida para essa pessoa? A atividade física hoje é algo que precisa estar presente na vida das pessoas para que tenha a melhor manutenção da saúde emocional. E você vai vacilar com saúde emocional do jeito que o mundo está cobrando tanto das pessoas hoje. Entende? Ela experimentou 30 modalidades, não gostou de nenhuma. Tem a 31ª? Tente. Considere que ela está praticando, ela só não está se firmando em uma. Porque talvez não seja o objetivo dessa criança ou dessa pessoa, isso acontece com adulto também, profissionalizar ou chegar no alto rendimento. Eu já cheguei a passar para pacientes meus, né, que não eram atletas, mas tinha essa queixa de, eu não consigo ficar em nada, passo 3 meses, é a melhor coisa do mundo, depois enjoo. Sabe o que eu falei? 2 meses e meio, procure outro. Você vai passar o ano todo motivada, porque a motivação dela era muito grande quando ela começava uma atividade física. Eu lembro que o marido dela até falava assim, e aí, achou de novo o esporte da sua vida? Aí ela dava risada. E é isso, às vezes a pessoa não tem o perfil para ser fixo naquilo, mas ela tem algo que motiva para ela continuar fazendo. Não importa se você faz 3 meses de musculação e enjoa, se você já começa o CrossFit, se você já começa um funcional, em seguida você vai ser constante na prática. Você não vai evoluir em uma modalidade, mas se você tiver um bom acompanhamento e diz, ó, minha necessidade é essa, os treinadores, os instrutores, eles vão adaptando para a sua necessidade. Show. Passou o ano, ok. E é importante isso, né, que você falou, deixar muito claro aos treinadores qual a sua Qual o seu necessidade, né? objetivo? Eu quero render, Exatamente. eu quero fazer uma prova tal, eu só quero aqui interagir com outras pessoas, né? Porque hoje em dia é uma comunidade, hoje em dia o esporte cria comunidades, né? Exatamente, a gente vê aí na orla, dia de sábado, a galera toda vem para se divertir, seja para caminhar, seja para correr, para pedalar, tem gente patinando também. Então, eu acho que cria um vínculo com outras pessoas também. Eu acho que é isso que é importante também, né? O esporte é um meio de interação social, né? É um meio de fazer amigos e conhecer pessoas. E aí, com isso, a pessoa vai conseguindo ganhar habilidades emocionais que levam para a vida, como a disciplina, como melhora a capacidade de comunicação, o autoconhecimento, então, atividades em locais abertos, por exemplo, se a pessoa for conseguindo regular o pensamento, é uma das melhores coisas para ampliar o conhecimento, né? E se for associada à terapia, essa pessoa vai brilhar. E se a gente entende isso com a gente, né? Essa cobrança, a gente saber o que é, onde a gente quer chegar, imagina uma criança, né? Justamente. Às vezes a criança se sente, não quero mais esse esporte porque meu pai tá mandando eu ir todo dia 1 hora e eu queria tirar um cochilinho da tarde. Né? Às vezes precisa também que os pais consigam identificar o porquê a criança pediu para trocar de esporte, né? Eu já vi pai que disse assim, não exijo que ganhe, mas se quis fazer tem que ter responsabilidade e disciplina. Quando chegou na final do campeonato, a criança errou, perdeu, e ele não se segurou e disse assim, quero esganar essa pessoa. Eita. E quando a criança chegou na arquibancada, estava super mal-humorado e reclamando. E a parte de eu não exijo que ganhe, ficou onde? O que é que aquela criança está levando daquela competição? Ela chegou até a final, ela passou por várias coisas até chegar à final. Todos os jogos de antes não valeram de nada. Por que ela não ganhou? Porque perdeu o pênalti, porque a bola foi na trave, porque na natação largou atrasado. Entende? Então, assim, o que é que tem de coerência no discurso do pai para fazer com que aquela criança tenha prazer
e Continuar. consiga ter a motivação para continuar, inclusive continuar evoluindo. É verdade. E é muito isso aí que você falou no início, né? Às vezes é uma frustração da própria pessoa, né? Porque eu percebo que é muito não se colocar no lugar, né? Porque a gente tem situações que a gente chega a um ponto X e dali não vai mais. E a gente cobrar isso de outro ser humano é muito cruel, né? Teve uma vez que eu recebi uma atleta do interior de São Paulo, né? A mãe conversou comigo, dizendo que estava muito preocupada porque a criança amava a modalidade, estava perto de um campeonato brasileiro e a criança estava dizendo que queria desistir. E ela não estava entendendo, porque ela ama a modalidade. E ela estava chegando chorando dos treinos, estava meio amarrada para ir treinar e tal e tal. E aí tava aquela história, né? Ela tem talento, né? É uma criança que sabe o que quer e tal, um monte de coisa. Aí eu cheguei e perguntei qual era a rotina, né? Escola, treino, não sei o que, isso aqui. Pois é. Há quanto tempo pratica? Há 8 anos. Certo. Quantos anos ela tem? 10. Caramba, 2 anos. Aí eu disse, já pensou na possibilidade dela só estar cansada? Tá cansada. Há 8 anos ela faz a mesma atividade com a carga sempre progressiva e você precisa considerar que é 8 anos começando nos 2 anos que ela já passava a tarde no clube. Entende? Então, assim, eu comecei a acompanhar e, assim, só ela entendendo as emoções, que na verdade o que ela estava era cansada, que algumas vezes, sim, a pessoa tem direito de hoje eu vou fazer menos, para que amanhã eu consiga fazer mais, de forma consciente. E ela conseguiu ir para o Campeonato Brasileiro e foi campeã. Caramba. Depois foi para mais uma competição internacional, aí depois eu perdi o contato. Mas, enfim, às vezes tem isso, né? Assim como já aconteceu o contrário também. Os pais, treinadores, porque é um talento, isso, aquilo. Fui, trabalhei, fiz acompanhamento, até que a pessoa ganhou condição de entender o que estava sentindo e assumir. Eu gosto, mas eu não quero mais essa vida de competição. E tudo bem, você pode parar. Você pode parar agora com consciência, entendendo por que você está parando, entendendo que é uma escolha, enfim, sem culpas, sem remorsos, entende? Parou, trocou de modalidade, foi fazer uma coisa bem light, ao invés de alto rendimento. E voltando em uma das questões que você trouxe com relação à Larissa Barata, a questão é a seguinte, os benefícios que o treinamento mental, que o acompanhamento psicológico traz para dentro do esporte, né, traz para as vidas dos atletas, é tão significativo que a gente pode comprovar até questão de idade. Antigamente, junto, evidentemente, com várias outras ciências, a ginasta de 19 anos ela já era fim de carreira. Hoje a gente tem na seleção brasileira atletas de 22 anos e no ciclo olímpico a gente tem atleta de 26 anos. Entende? Porque o suporte é muito maior, inclusive o psicológico. Sim. Na década de 80, aos 16 anos em média, as modalidades individuais, os atletas já estavam que estavam no alto rendimento, eles já estavam pensando em parar por desgaste. E muitos paravam e caíam dentro de um processo depressivo. Aumento exagerado de peso, dificuldade de se colocar no mercado, porque é muito novo para o mercado, mas é muito velho para a modalidade. Enfim. E aí uma das coisas também que a gente trabalha é a transição de carreira. Entende? Hoje, a partir de determinado ponto e das falas que são trazidas, das necessidades emocionais que são trazidas, eu começo a trabalhar a transição de carreira. Então você tem, sei lá, 25 anos, joga futebol e está sempre muito desgastado, não sei o quê, está pensando em fazer outra coisa, enfim, ou acha que só vai conseguir ficar mais 4, 5 anos. A gente trabalha a transição de carreira, inclusive para que a pessoa descubra novas possibilidades. Se vai querer ser treinador, o que é que precisa fazer, faz o projeto mesmo, entendeu? Faz o planejamento mesmo.
o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa melhorar. Sim. Para onde você vai começar a dividir, direcionar um pouco da sua atenção, já que você pensa em daqui a alguns anos você não mais focar 100% nisso, para que essa transição seja saudável, para que esse atleta não caia em um processo depressivo, pela sensação de estar desocupado. Achar que só serve para aquilo, né? Se for um atleta de alta performance com muito reconhecimento, para não cair, né, no sofrimento pela queda da fama, você vai sair da mídia, entende? Tem pessoas que falam, já foi bom, né? Isso Já acaba... foi bom, isso aqui já era, né? Para que você não sofra por ver que outras pessoas com aparentemente mais facilidade estão chegando a espaços maiores do que o que você chegou, a metas mais ousadas, mas isso se deve à evolução, né? Dos tratamentos, dos acompanhamentos, das assessorias, entende? Então, assim, a psicologia do esporte, ela trabalha na base para que o atleta entre na modalidade sentindo que aquela é a modalidade certa. Acompanha para que ele permaneça feliz, né? Sim, porque o sofrimento tem que ser o quê? Físico, não é para ser emocional. Para que ele seja feliz durante a prática dele, para que ele consiga lidar com as derrotas e com as vitórias, que lidar com a vitória também não é fácil. E que ele consiga sair dali entendendo que ele fez o que precisa, o que podia ser feito, o que ele quis fazer e que está tudo bem. E aí segue a vida. Show de bola, Cláudia. Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer a Flávia Makeup, né? Ela que fez minha maquiagem hoje, né? Ainda falando sobre a prática da atividade, eu não tive o privilégio de começar na minha infância, né? Mas eu conheci a atividade física através do meu esposo e eu sei o quanto é importante a prática da atividade para controles emocionais. Eu nunca fui diagnosticada com ansiedade, mas como você falou, todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Então a gente tem aquelas questões de onde eu quero chegar profissionalmente, que caminho eu quero traçar, será que eu estou no caminho certo? E eu hoje acredito muito que o esporte me fez me direcionar melhor, né? Ser mais persistente, ser mais... Eu acho que o esporte ensina muito sobre isso, né? O esporte te ensinou a saber, a você saber mais sobre você. Show de bola. Então, e é uma característica, né, do esporte, você como psicóloga esportiva, eu queria que você falasse sobre a psicologia esportiva. Qual é o diferencial? Só atletas podem ser acompanhados por você. No meu caso, eu era sedentária, né? Mas é claro que o esporte mudou a minha rotina de vida. Eu não tinha acompanhamento psicóloga, achava também que psicologia ainda eu não precisava, não era para mim, né? E hoje, com a prática da atividade, também esse conceito mudou para mim, né? Porque eu comecei a ver algumas divergências também, né? Eu ia para uma prova e eu não me cobrava nos treinos, mas na hora da prova eu queria ganhar, né? E talvez se eu não ganhasse aquela prova, eu me sentia, será que eu treinei o suficiente? Não, no meu caso, não para mostrar a outras pessoas, mas comigo mesmo, né? Será que eu estou treinando o suficiente? E aí foi quando eu me questionei assim, onde é que eu quero chegar com isso, né? Até que ponto me faz bem isso, né? E hoje, com o Café com Calma, eu trouxe o Café com Calma para isso, né? Eu ia pedalar, terminava meus treinos e dialogava um pouco com a galera do meu Instagram, né? E trazendo justamente isso, né? Até que ponto essa prática era saudável, né? Eu trago o esporte hoje para mim como saúde, né? Eu não... Claro que a gente vai fazer uma prova, a gente quer dar o melhor numa prova, né? Você treina, você abdica de tempo, de nutrição, de boa alimentação, e aí chega no dia da prova você quer que tudo aconteça direito. É porque, na verdade, a pessoa não treina para ser bom, ela treina para ser melhor. Para ser bom, quando você aprende, você pode ficar ali, ó, paradinho, que você vai ser bom naquilo. A gente treina para ser melhor. Melhor do que a competição anterior, melhor do que o ano anterior. Aí vai sempre conseguir? Não. Mas aí a psicologia do esporte entra para te levar para mais conhecimento sobre isso. O que é ser melhor. Né? Ser melhor não é só chegar em primeiro. Você pode chegar em último e fazer um tempo muito menor do que em uma prova que foi mais simples.
E aí, se você tiver segurança e autoconhecimento, e tiver consciência do que você fez, do que você quer, você vai perceber, espera, eu não fui pro pódio, mas eu melhorei meu tempo. Então, eu fui bem, eu fui melhor. E, assim, quem precisa de psicologia do esporte? Uma vez eu estava em uma live na época da pandemia com um psiquiatra e uma estudante da Liga de Psiquiatria. Aí veio essa pergunta e a estudante definiu de maneira assim bem objetiva e clara. Psiquiatria, né, que era a diferença entre psiquiatria e psicologia, que eu posso fazer analogia entre psicologia clínica e psicologia do esporte. Quem vai precisar de psiquiatria? Algumas pessoas. E tudo bem. Quem vai precisar de psicologia? Todas as pessoas, inclusive as que precisam de psiquiatria. Então, a psicologia do esporte, quem é que precisa? Todas as pessoas. Sendo que algumas delas diretamente ligadas com o contexto esportivo, no sentido de ser atleta, e outras delas por algum vínculo. Então, assim, a psicologia clínica, todo mundo precisa. Todo mundo tem questões a serem trabalhadas. A psicologia do esporte, todo mundo que está envolvido com o contexto esportivo. Você é treinador, você tem suas questões. Eu acho que na hora de uma competição, a pior posição é a do treinador. Não, na verdade, eu acho que é a pior do psicólogo do esporte. Porque qualquer coisa fala, o que é que aconteceu? É a do treinador, porque ele sabe tudo o que o atleta tem que fazer, mas ele não pode fazer por ele. E tudo o que ele é capaz de fazer, né? Sabe o que ele é capaz de fazer, sabe o que foi que você ensinou e deu de suporte para ele, sabe o que tem que fazer, mas não pode fazer nada, tem que ficar assistindo a competição. Entende? E quando o resultado vem positivo, massa. Quando o resultado vem negativo, além de todas as questões ali do momento, né, das emoções, o treinador pode se questionar onde foi que eu errei, o que foi que a pessoa não fez, e fica naquele dilema. Então, você acha que uma pessoa dessa não tem carga emocional suficiente para levar para uma terapia? Com certeza. Tem de monte. Pais, eu tenho um trabalho específico para pais de atletas. Que bacana. Porque os atletas, principalmente crianças, estavam adoecendo por conta do comportamento dos pais. Então, lá tem um treinamento material para pais de atletas. X semanas, ensinando o que não fazer, o que fazer, ensinando a prestar atenção e ver o que é cobrança educativa, o que é cobrança exagerada. O que é que você está fazendo achando que eu só estou demonstrando interesse? Na verdade, você está sobrecarregando emocionalmente aquela criança, aquele adolescente. Sim. Entende? Então, para pais de atleta, para atletas, para treinadores, para todos que estão envolvidos no contexto esportivo, amadores ou profissional. Eu já peguei atleta não, pessoa comum, né? Sim. Não atletas, que tinha muita vontade de praticar atividade física, mas não conseguia. Vamos fazer uma avaliação psicológica voltada para o esporte, para ver qual a modalidade que melhor vai suprir sua necessidade emocional. Porque, dando um exemplo, vamos supor que você seja ansioso, aí você vai e faz 1 hora de atividade física para experimentar e sente menos ansiedade. Porque aquela atividade te ajuda, aquela atividade naquele contexto, daquela forma. E aí você vai uma semana, outra, algumas semanas você foi e cada vez mais você está se sentindo melhor, porque você está menos ansioso. Ninguém nem precisa saber, não precisa nem publicar nem nada, mas você está se sentindo melhor e você vai se vincular àquela atividade naturalmente. Só que é preciso encontrar a atividade certa, muitas vezes, entendeu? Sim. E isso eu faço lá no meu consultório. É uma atuação da psicologia do esporte para uma condição que jamais as pessoas leigas vão dizer precisa e precisou. Show de bola, Cláudia. Entende? Então a gente vai deixar o contato de Cláudia aí também na tela. Caso você ache que precise, né, uma psicóloga esportiva, entre em contato com a Cláudia. Lembre que ela falou aí que todo mundo precisa de psicóloga clínica, né, Cláudia? Clínica é fácil, todo mundo precisa. E do esporte, quase todo mundo. Cláudia, muito obrado. Eu que agradeço. Por ter disponibilizado um tempo, né, para estar aqui com a gente tomando esse cafezinho. Sei que você não é adepta ao café, né, mas toma um chazinho, então a gente conseguiu dialogar.
E muito obrigado por a oportunidade de estar levando um pouco mais de conhecimento, né, da psicologia esportiva. Muita gente ainda tem muitos tabus em relação à psicologia, né, e é importante que a gente consiga levar esse conhecimento para que outras pessoas consigam ter acesso, né, e ver que não é nada, nem um bicho de sete cabeças, né? Absurdo, é uma coisa possível, acessível e importante, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os novos atletas, pessoas que estão se desafiando no esporte ou que pretendem começar um esporte, né, o quanto isso pode trazer de benefício para a saúde mental dessa galera. Recentemente eu vi uma publicação de alguém que aparentemente estava com preguiça de treinar naquele dia e aí foi. E disse assim, eu já vi muitas situações de não ter vontade de ir, mas em nenhuma das vezes que eu ultrapassei essa barreira, eu me arrependi por ter ido. E isso é uma prova assim, bem clara de que é uma coisa que faz bem. E quanto mais você estabelece uma relação saudável com a sua prática esportiva, maior será o benefício que essa prática vai te devolver. Sim. Então, assim, é sedentário, quer evoluir, enfim, pensa alguma coisa com relação à prática esportiva, tome atitude. Ah, eu não tenho tempo, eu não isso, eu não aquilo, eu tenho vontade, faça. Já experimentei 40 modalidades, não gostei de nenhuma, tem a 41ª. Faça de outra forma, em outro lugar. Então, assim, a dica que eu dou é faça, se movimente. Tem dificuldades, procure pessoas especializadas que vão te ajudar a superar essas dificuldades. Mas não se deixe vencer por algo que você não consegue nem dar nome. Por que você não faz? Não sei. Não é? Isso. Perder para o invisível. Então, pratique atividade física, cuide da sua saúde, porque todo o resto, com saúde emocional, saúde física, em dia, todo o resto você consegue dar conta e dar conta da melhor forma possível. Show de bola. Obrigada, viu? De nada. Queria agradecer ao Núcleo MA, né, que cedeu esse espaço pra gente. O Núcleo MA atende aqui na avenida aqui da Orla da Atalaia, em frente ao Mundo da Criança, em Aracaju. A gente tem atendimento de fisioterapia, com nutricionista, então conheçam o Núcleo MA. Queria agradecer a minha assessoria, a CF Assessoria, por estar contribuindo positivamente sempre para a gente estar levando esse conhecimento para tantas pessoas, sobre a prática esportiva. Marque sua aula experimental, a gente vai deixar mais uma vez o QR Code para você não perder de marcar sua aula experimental. E é isso. Obrigada, viu, Cláudia? De nada, eu que agradeço mais uma vez.